Olá, sou a professora Valquíria e estamos na primeira quinzena de agosto de aulas online. Para o nono ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do nono ano de Ciências número 8, que está presente no livro didático de vocês entre as páginas 14 e 19. Nessa habilidade, iremos trabalhar sobre a hereditariedade. Todas as pessoas têm características que as distinguem umas das outras, mas elas também apresentam certas semelhanças com algum indivíduo da família. Alguma característica sempre é parecida com os pais, ou com os avós, ou com os tios, e assim por diante. Isso também acontece com os outros seres vivos. Os descendentes herdam características de seus progenitores. A transmissão de características dos progenitores para os descendentes ao longo das gerações é chamada de herança biológica ou hereditariedade. Esse assunto sempre despertou a curiosidade das pessoas mesmo antes da existência do termo herança biológica. Aristóteles, por exemplo, argumentava que as espécies com reprodução sexuada se desenvolviam quando os fluidos da mãe e do pai se juntavam. Ele dizia ainda que as contribuições de macho e fêmea para a geração de novos seres eram diferentes. Segundo Aristóteles, o sêmen do macho seria responsável pelo princípio gerador da forma, chamado por ele de eidos, enquanto o sangue menstrual da fêmea seria uma substância a ser moldada pelo eidos do sêmen na geração do novo ser. Essa ideia de que a contribuição de machos e fêmeas era diferente na formação de um novo ser persistiu durante muito tempo. Em 1677, Leeuwenhoek e Louis Hahn observaram pela primeira vez um espermatozoide ao microscópio. Eles propuseram que dentro do espermatozoide havia um homúnculo, que significa um homenzinho, que se desenvolvia quando depositado no corpo feminino. Essa ideia apoiava a teoria da pré-formação, segundo a qual o indivíduo já estaria completamente pré-formado no gameta. De acordo com a ideia do homúnculo, o espermatozoide era a semente e carregava toda a informação do novo ser, enquanto o corpo feminino era apenas o local onde essa semente se desenvolveria. Vários outros pesquisadores se dedicaram a tentar explicar a hereditariedade, como os britânicos Charles Darwin e Francis Galton e o estadunidense William Kate Brooks e muitos outros. Porém, foram os estudos de Mendel que trouxeram grandes contribuições para a atual compreensão da herança biológica. Mendel ingressou no mosteiro de Brunn aos 21 anos de idade. Ao tornar-se monge, ele passou a adotar o nome de Gregor Johann Mendel e ficou conhecido como Gregor Mendel. Entre os anos de 1851 e 1853, ele estudou na Universidade de Viena, onde ele adquiriu muitos conhecimentos que seriam de extrema importância para o desenvolvimento de suas pesquisas. Mendel conhecia os estudos de pesquisas e buscava desvendar os segredos que envolviam a herança de características de diferentes espécies de plantas. Incentivado pelo abade Cyril Nape, ele passou a fazer experimentos com plantas de ervilhas no jardim do mosteiro para estudar a hibridação, ou seja, o cruzamento entre plantas com características distintas, e assim avaliar como essas características se manifestavam nos descendentes. Conhecer os agricultores da região ajudou nessa tarefa, já que eles já cultivavam diversas variedades de ervilha, e com isso Mendel pôde escolher as plantas que usaria nos seus experimentos. Os estudos com cruzamentos de ervilhas não eram novidade na época. Outros pesquisadores, como John Gause e Alexander Seton, já haviam se dedicado a eles. O que diferenciou o trabalho de Mendel foi a forma objetiva e coerente como ele conduziu seus experimentos, quantificou e interpretou os resultados obtidos. As plantas de ervilhas de cheiro usadas nos experimentos de Mendel apresentam inúmeras vantagens que influenciaram a escolha do monge. Elas são de fácil cultivo e de crescimento rápido, possibilitando obter várias gerações em um intervalo de tempo relativamente curto. Elas apresentam variedades com características facilmente observáveis,
como a forma das vagens, a cor das flores, a textura das sementes, entre outras características. Elas produzem grande número de sementes e elas apresentam flores hermafroditas, isto é, com a parte feminina e masculina em uma mesma flor, o que permite a reprodução por autofecundação, quando são usados os gametas da mesma flor na reprodução, e permite também a fecundação cruzada, quando são usados gametos de flores de plantas diferentes na reprodução. Mendel iniciou seus experimentos em 1856 e passou 7 anos cultivando ervilhas. Nesse período, estima-se que ele tenha cultivado quase 30 mil plantas de ervilhas. As plantas eram cultivadas em uma estufa fechada. Assim, ele garantia que a polinização das flores não seria feita por insetos e podia controlar os cruzamentos. Ao longo desses anos, ele estudou 7 características que apresentam 2 variações bem evidentes, como vocês estão vendo no quadro ao lado. Ele observou a cor das flores, a posição da flor no caule, a cor da semente, a forma da semente, a forma da vagem, a cor da vagem e o caule. Primeiramente, Mendel selecionou plantas de linhagens puras para cada característica que ele queria analisar. Na imagem ao lado, mostra o procedimento que ele seguiu para estudar cada uma das características. Nessa imagem, ele estava estudando a textura das sementes. As plantas escolhidas para o cruzamento foram chamadas de geração parental. As estruturas masculinas das flores de plantas com sementes lisas foram cortadas. O pólen, que é a estrutura que contém o gameta masculino das flores das plantas com sementes rugosas, foi colocado artificialmente com a ajuda de um pincel sobre as estruturas femininas das flores da planta com semente lisa. As sementes obtidas foram plantadas e deram origem a novas plantas, mais tarde chamadas de geração F1. Todas as plantas de F1 tinham sementes lisas. Depois, ele autofecundou as plantas da geração F1. As plantas da geração seguinte, mais tarde denominadas de geração F2, originada a partir da autofecundação da geração F1, apresentaram sementes rugosas e sementes lisas. Um cuidado tomado por Mendel em seus experimentos foi registrar os resultados obtidos, quantificando todas as etapas. Talvez esse tenha sido o principal diferencial de seus trabalhos quando comparados com o de outros pesquisadores da época. Mendel observou que, embora a primeira geração de descendentes da geração F1 não fossem originados das plantas com sementes rugosas, essas características voltavam a aparecer nas plantas das gerações seguintes, que é a geração F2. Ele então presumiu que a característica da semente rugosa era encoberta pela característica da semente lisa, e que isso só poderia acontecer se cada característica fosse determinada pela combinação de 2 fatores, e se um dos fatores fosse dominante sobre o outro. No caso da textura das sementes, o fator da semente lisa seria dominante sobre o fator da semente rugosa. A semente rugosa seria então o fator recessivo. Durante a reprodução, esses fatores seriam separados na formação das células reprodutivas e voltariam a se unir após a fecundação. Para explicar os fatores observados e representar sua teoria, Mendel atribuiu letras aos fatores. Letras maiúsculas indicavam o fator dominante e letras minúsculas representavam o fator recessivo, que só se manifestava se estivesse em dose dupla na planta. Na geração parental, as sementes lisas são dominantes. Sendo assim, elas são representadas por 2 letras maiúsculas quando puras. As sementes rugosas, elas são recessivas, sendo assim representado por 2 letras minúsculas. Quando são formados os gametas, essas características ficam cada letra para um gameta diferente. E na hora da fecundação, o gameta masculino se une com o gameta feminino, dando origem ao gameta do ser que se originará. Para fazer isso aqui, eu faço tipo um joguinho da velha. Os gametas masculinos estão aqui na linha de cima e os femininos aqui na lateral. Como que eu faço essa união? Eu sempre vou pegar uma letra de um gameta com o do outro gameta.
Se eu vou fazer esse descendente aqui, eu vou utilizar essa coluna e essa linha, a mesma coluna e a mesma linha. Então aqui eu vou ficar com um A maiúsculo e um A minúsculo. Aqui a mesma coisa, essa coluna com essa linha. Aqui a mesma coisa, essa coluna com essa linha. E aqui essa coluna com essa linha. Se vocês observarem, todos os descendentes vão ter a característica A maiúsculo com A minúsculo. Como eu sei que a semente lisa é dominante sobre a semente rugosa, eu tenho que todos os descendentes dessa geração serão sementes lisas, porém heterozigotos, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Nós só vamos ter sementes rugosas quando as duas letras forem minúsculas. Se eu tiver pelo menos uma letra maiúscula, eu vou ter a característica da semente dominante. As plantas híbridas formadas na geração F1, representados por A maiúsculo e A minúsculo, que são as sementes lisas, ao se autofecundar, ficarão da seguinte maneira. Quando elas se autofecundam, significa que o gameta masculino é igual ao gameta feminino, ou seja, A maiúsculo e A minúsculo, tá? Então aqui eu vou fazer as combinações. Para esse descendente, seguindo essa coluna e essa linha, eu vou ter o seguinte resultado: A maiúsculo e A maiúsculo. Aqui, seguindo essa linha e essa coluna, eu vou ter A maiúsculo e A minúsculo. Aqui, essa coluna e essa linha, A maiúsculo e A minúsculo. E aqui, essa coluna e essa linha, A minúsculo e A minúsculo. Logo, se vocês repararem, 3 deles têm A maiúsculo e apenas um tem apenas minúsculo. Então, se eu for colocar isso em porcentagem, os 4 descendentes que eu tenho aqui representam 100%. E cada quadradinho de descendente, que nós temos 4, 100 dividido por 4, eu vou ter 25% em cada um. Sendo assim, se eu sei que todos que têm a letra A maiúsculo vão ter as características da planta dominante, eu sei que 25 mais 25 mais 25, que é 75%, tem a probabilidade de nascer com sementes lisas. E apenas 25% com sementes rugosas. Foi dessa forma, então, que Mendel conseguiu explicar os resultados obtidos, que foram de 75% de sementes lisas e 25% de sementes rugosas. Ele usou esse mesmo raciocínio, incluindo cálculos matemáticos e estatísticos, para a interpretação dos resultados para as demais características analisadas. De forma simplificada, podemos dizer que Mendel supôs que as características da planta são decorrentes de combinações de fatores. Os fatores são transmitidos de uma geração para outra. Os fatores dominantes são sempre representados por letras maiúsculas e os fatores recessivos por letras minúsculas. Os fatores estão sempre aos pares e eles se separam na formação dos gametas, de modo que cada gameta possui apenas um fator. Os fatores na planta híbrida não se misturam. Eles estabelecem uma relação de dominância, onde a característica do dominante prevalece ao recessivo. Mendel concluiu seus experimentos com ervilhas em 1863, porém, em 1865 é que ele apresentou seus resultados à Sociedade de História Natural de Brum e publicou seus resultados no ano seguinte, em 1866. Essa foi a nossa aula da primeira quinzena de agosto. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!